Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística, o XPLG11. Nesses últimos dias, sua cotação caiu bastante. Se pegarmos o gráfico aqui dos últimos 30 dias, podemos ver que ele saiu aqui da faixa dos R$ 110 e agora está sendo negociado aqui a R$ 105,90. Deixa eu puxar aqui para ver a sua desvalorização. Foi de aproximadamente aqui 3,79%. Então, uma queda realmente bem acentuada. No seu último relatório gerencial, que saiu alguns dias atrás, lá vem mostrando alguns pontos negativos que estão acontecendo aí com o fundo nesse último mês. Então, se você investe no XPLG11 ou se pensa em investir nele, é bom você acompanhar esse vídeo até o final para saber o que é que está acontecendo e qual a expectativa para os próximos meses, beleza? Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar, abra o relatório gerencial, leia cada ponto, para que assim você possa estar a par da situação desse ativo e assim possa fazer uma boa escolha, beleza? Se o canal também te ajuda de alguma maneira, já deixe aí seu like e deixe seu comentário, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio e agradecimento. Sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Atualmente, o XPLG11, no seu último fechamento, que foi sexta-feira agora, ele fechou custando aqui R$ 105,90. Seu dividend yield está de 8,78% e ele já pagou aqui nos últimos 12 meses no acumulado em dividendos R$ 9,30. Além disso, ele está com uma valorização aqui nos últimos 12 meses de 9%. Porém, se pegarmos o mês atual, ele está com uma desvalorização aqui de 2,84%. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 111,63. Porém, como vimos aqui em cima, está custando atualmente R$ 105,90. Então, ele está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,95, isso quer dizer que ele está com desconto aí de 5%. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 3,3 bilhão de reais, então é um fundo muito grande. Conta com caixa aqui de 332 milhões disponível para futuros investimentos e também para poder pagar suas dívidas. Além disso, conta aqui com 342 mil cotistas, está aí entre os 3 maiores fundos imobiliários do segmento de logística. E tem uma liquidez média diária aqui de 5 milhões. Seu último rendimento anunciado foi aqui no último dia 28/3, então esse rendimento foi correspondente ao mês de março, e podemos ver que ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês. Então, correspondente a esse mês de abril, deixa eu abrir aqui o calendário, ele vai anunciar aqui no próximo dia 30, que será na terça-feira, dia 30, que é o último dia útil desse mês de abril. E 8 dias úteis depois, ele realiza o pagamento. Podemos ver que seu último rendimento foi correspondente aqui a 78 centavos por cada cota. Isso correspondeu a uma rentabilidade no mês de 0,70%. Se pegarmos o seu gráfico aqui dos últimos 5 anos de distribuição dos seus rendimentos, podemos ver que esse fundo ele vem aumentando, né? Desde o ano lá de 2020 para cá, início de 2024, podemos ver que anualmente ele vem conseguindo aumentar. Porém, esse ano de 2024 talvez ele não consiga. Vamos ver aqui, por causa de algumas dificuldades que ele tem passado com alguns dos seus inquilinos. Então, vamos aqui no seu último relatório inicial, ver o que é que está acontecendo com esse ativo. Primeiramente, esse é o fundo que começou a ser negociado lá no mês de junho de 2018, então já faz um tempinho aí de existência, e tem como sua gestora a XP Vista. Aqui, pessoal, com respeito ao seu demonstrativo de resultado financeiro, correspondente ao mês de março de 2024, podemos ver que ele teve uma receita total de 25,5 milhões de reais. As suas despesas somaram o valor aqui de 3,1 milhões de reais. Então, no final, pegando a sua receita bruta e diminuindo pelas suas despesas, ele ficou com um resultado líquido de 22,3 milhões de reais. Porém, ele distribuiu em rendimentos 23,1 milhões de reais, o que foi correspondente lá aos 78 centavos por cada cota. Então, nota-se que no mês de março, ele gerou 22,3, porém distribuiu um valor maior do que ele realmente gerou, de aproximadamente aí uns 800 mil reais. Então esse já é um ponto para se prestar atenção, que ele não conseguiu gerar um valor que ele realmente distribuiu. Porém, como ele tinha ali uma reserva pequena de resultado acumulado, ele conseguiu pagar esses 78 centavos por cada cota. Porém, nos próximos meses, talvez ele não consiga fazer isso, só se ele pegar dinheiro do seu caixa para poder conseguir manter esse patamar em dividendos. Porém, a sua receita
não vai ser o suficiente para ele continuar distribuindo aqui os 78 centavos por cada cota. Tem alguns fundos que fazem isso, né? Pega o seu caixa, o dinheiro que ele tem ali disponível e distribui como rendimentos para conseguir manter aquele patamar em dividendos. E aqui podemos ver que durante o mês de março, ele distribuiu 78 centavos por cada cota, porém, ele gerou apenas 76 centavos por cada cota. E no mês anterior, mês de fevereiro, tinha sido a mesma coisa. Ele havia distribuído aqui 78 centavos, sendo que ele gerou apenas 64 centavos. Somente no mês de janeiro aqui de 2024, que ele havia distribuído 78 centavos e havia gerado aqui 85. Por causa desse resultado aqui do mês de janeiro, que ele conseguiu manter o seu patamar de dividendos no mês de fevereiro e no mês de março. Porém, essa reserva aqui praticamente zerou. Então, como eu mencionei, tem a expectativa aí, nesse próximo mês ou dos próximos meses, o rendimento do XPLG11 diminuir ou pelo menos se manter estável. Como eu falei, ele pode usar aí o seu caixa para conseguir manter esse patamar em dividendos. O que não seria o correto, né? Já que caixa é para poder pagar dívidas ou para poder fazer novos investimentos, e não para poder ficar distribuindo como dividendos para os cotistas. Com respeito aos seus investimentos, pessoal, podemos ver que atualmente 87% de todo o seu patrimônio está investido nos seus imóveis, então nos seus galpões logísticos. Ele tem aqui 3% investido em cotas de outros fundos imobiliários e 10% está disponível em caixa. Com respeito à tipologia dos seus contratos, podemos ver que 66% dos seus contratos são atípicos, que é aquele tipo de contrato com uma duração maior, né, uma duração longa, e 34% são contratos típicos, que são contratos geralmente com uma duração menor. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver alguns dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui em especial a Via Varejo, com 14%, e temos outras empresas aqui bastante conhecidas, com uma porcentagem bem considerável. Ao lado aqui podemos ver o setor de atuação dos seus locatários. Então, 63% dos seus inquilinos atuam no setor de comércio varejista e 13% no setor de material de construção. Então podemos ver que ele tem uma concentração nesse segmento aqui, o varejista. Podemos ver aqui pela Via Varejo, pela Renner, pelo Mercado Livre, pela B2W, entre outras empresas. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver os indicadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. A sua grande maioria é usado o índice IPCA, em 76% dos seus contratos, e em 24% é usado aqui o índice IGPM. E com respeito ao vencimento dos seus contratos, podemos ver que na sua grande maioria, eles vão vencer aqui a partir do ano de 2029 em diante, 51% deles. Então tem aí contratos com uma duração maior. Se pegarmos a média ponderada aqui dos seus contratos, ainda tem uma duração aqui de 6,8 anos. Então são contratos realmente aí com uma duração considerável. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver um ponto positivo sobre o XP-LG11, com respeito à evolução da sua vacância física nos últimos 12 meses. Vacância física, o que é que significa? Ele calcula a porcentagem dos imóveis de um fundo que estão desocupados, que estão vagos. Quando mais próximo de zero, quer dizer que não tem nenhum espaço vago, todos os espaços têm inquilinos, estão completamente alugados. Então isso é muito positivo para o fundo, já que ele está conseguindo assim extrair toda a receita proveniente daqueles aluguéis. Então podemos ver que ele vem diminuindo bastante. Em abril de 2023, sua vacância estava aqui de 5,4%, e agora em março de 2024 está aqui de 1,9%. Então conseguiu diminuir realmente de uma maneira bem considerável. Porém, um ponto negativo, pessoal, que está acontecendo aqui com o XP-LG11 tem a ver com esse fator aqui, A sua inadimplência no momento está de 12,2%. Então, são inquilinos que estão em atraso do seu pagamento de aluguel ou que não efetuaram de maneira alguma o pagamento. Voltando aqui no início do relatório gerencial, o gestor ele menciona exatamente isso, né? Sobre essa taxa tão elevada que está aqui de 12,2%. Ele menciona o seguinte, que 2,2% desse valor já foram equalizados no início do mês de abril, 5,4% são representados pelo Dia, que é aquele supermercado, né? Aquela rede de supermercados que pediu recuperação judicial, e o restante corresponde aqui a 4 locatárias que a gestora já está em tratativas com vistas ao equacionamento o mais breve possível, tendo em vista a alta probabilidade de recuperação em razão das tratativas. Então, além dessa rede de supermercado Dia, que representa aqui atualmente 5,4% da sua receita, ele tem aqui mais 4 locatários
que também estão com falta de pagamento dos seus aluguéis. Por isso que atualmente a sua taxa está tão elevada aqui de 12,2%. Então, é 12% de receita que o fundo está deixando de ganhar por causa de não pagamento dos aluguéis. Então, é um valor realmente bem considerável. Por isso que sua receita nesse mês de março foi menor do que o valor que ele distribuiu em rendimentos, justamente aí por causa desse impacto negativo devido a esse não pagamento dos seus aluguéis. Voltando aqui, podemos ver que atualmente ele tem aqui 17 imóveis, um deles ainda em período de construção. A sua ABL, que é a sua área bruta locável dos seus imóveis, todos juntos, é de 968 mil metros quadrados. Atualmente ele tem aqui 46 inquilinos e como eu já falei aqui sobre esses indicadores. Então essa é a situação atual do XP LG11. Aqui também você pode ver todos os imóveis que atualmente ele tem. Então ele vai trazer aqui mais algumas informações sobre cada um desses ativos, como o nome do ativo, a sua localização, o tamanho, a participação do fundo em cada um deles. Um ponto interessante que podemos observar é que quase todos os imóveis atualmente que o XP LG11 ele tem são totalmente do fundo. Vocês podem ver aqui, é o 100% de participação, na sua grande maioria. E nos outros que ele não tem 100% de participação, ele tem geralmente mais de 50%. Então esse é um ponto bastante positivo. Esse daqui é o imóvel que atualmente a rede de supermercado Dia ela faz a ocupação lá na cidade americana em São Paulo. É um imóvel que tem aproximadamente aqui 30 mil metros quadrados e é 100% do XP LG11. Então esse ativo aqui que atualmente a rede ela ocupa e que não está pagando o aluguel. Então pessoal, como eu mencionei, essa é a dificuldade atual que o XP LG11 ele está passando, né, pelo não pagamento aí de aluguel de 5 inquilinos. Além da rede Dia, tem também 4 outros inquilinos que não realizaram esse último pagamento. Então, um ponto negativo sobre o XP LG11 no momento é exatamente esse. E como eu mencionei, isso pode ter impacto, né, nos próximos meses com respeito aos seus dividendos. Talvez a gestão, mesmo gerando um valor inferior, ela não vai abaixar os seus rendimentos, talvez ela use aí o seu caixa para conseguir manter esse patamar em dividendos, até tentar resolver essa situação de não pagamento dos aluguéis. Como eu mencionei, não seria o correto, né, a gestão fazer isso, usar o caixa para poder manter patamar em dividendos. Porém, algumas gestoras, né, acabam fazendo aí essa jogada. Vamos ver aí nos próximos meses, nos próximos relatórios, como é que a XP, a gestora do XP LG11, vai resolver essa situação do não pagamento e também da sua distribuição de rendimentos. Beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado você de alguma maneira e até a próxima.